Leitura bíblica de hoje. Nós vamos continuar com a nossa série Vencendo as Tentações. Nossa sexta aula dessa série maravilhosa, ao qual estamos aprendendo a lidar com as tentações. Nós não lutamos sozinhos. Além de lutarmos com Deus e com Cristo Jesus ao nosso lado, contamos também com a ajuda de irmãos. Temos uma família em Cristo Jesus. Ele nos deu não somente esse mundo, mas também nos deu uns aos outros para cuidarmos uns dos outros. Deus, ele usa irmãos para nos ajudar. Não somente passamos por lutas sozinhos, mas temos uns aos outros para ajudarmos. Vamos ler uma ilustração? Amigos que se ajudam em vida e em oração. Lucas e André eram amigos desde a infância. Compartilhavam risadas, sonhos e também momentos difíceis. Quando um deles passava por luta, o outro não apenas oferecia ajuda prática, como um ombro amigo, uma refeição, um conselho, mas também algo muito mais valioso, suas orações. Certa vez, André enfrentou uma grande perda e se sentiu sem forças, até mesmo para orar. Lucas, ao perceber isso, começou a orar por ele todos os dias. Não pedia apenas consolo, mas que Deus restaurasse o coração do amigo e o fortalecesse novamente. Com o tempo, André voltou a sorrir e a reconhecer. Quando eu não conseguia falar com Deus, você falou com ele por mim. Desde então, prometeram um ao outro que sua amizade seria um elo não só terreno, mas também espiritual, porque amigos verdadeiros não apenas caminham lado a lado na vida, mas também se ajoelham diante de Deus para vencer os obstáculos e as tentações. O versículo-chave é Gálatas 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Vencer a tentação é mais fácil com comunhão. Tenha alguém de confiança para orar com você, compartilhar lutas e buscar força. A solidão é um terreno fértil para as quedas. Um exemplo, se você se sente fraco em alguma área, lute com um amigo. Fale com ele, um amigo, um irmão em Cristo. Converse com o seu líder ou também converse com seus amigos cristãos e mentores espirituais. Eu tenho alguns que são, para mim, me ajudaram muito na minha caminhada cristã. Me ajudaram muito no meu alicerce espiritual. Aconselho, se hoje você não tem um amigo, um irmão que você pode contar, encontre-o, busque-o. A luz de um verdadeiro amigo, de uma verdadeira oração, quebra o poder das tentações, as tentações mais secretas dentro de nós. Conte para obter ajuda. A leitura de hoje, vamos começar com Eclesiastes. Eclesiastes, o capítulo é o 4, nós vamos ler o versículo 9 e o 10. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas, porque se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Nesse mundo, vivemos em sociedade. A nossa sociedade, ela muitas das vezes nos coloca para baixo, nos coloca entristecidos, faz com que a gente fique completamente desnorteado. Mas a sociedade, ela não é somente isso. Temos pessoas também que podemos confiar. Temos pessoas que podemos colocar crédito nelas. Que ela vai nos ajudar, seja com palavras, seja com oração,
seja com um simples abraço. Eu costumo dizer o seguinte: abrace. Abrace a todos que você conhece. Porque você não sabe como está sendo o dia da outra pessoa, como está sendo a semana ou o mês. E se somente o seu abraço é o que ela conta desde a sua juventude. Eu sempre costumo dizer isso. Eu sou um ursinho carinhoso, arrimando o abraço. Abraço todo mundo na congregação. Porque é importante para o outro. Você não sabe o quão benéfico é um abraço. O quanto de energia positiva e boa você passa para outra pessoa simplesmente com o seu abraço. E às vezes, o seu abraço é a única coisa, é o único abraço que esse irmão tem durante a semana ou o mês dele inteiro. Por isso aqui, em Eclesiastes é dito, para termos amigos. Os amigos nos ajudam na hora que nós precisamos, que nós estamos na maior cilada das nossas vidas. É o momento em que podemos contar com as pessoas. Vamos lá para Atos. Atos capítulo 9, versículo 26 e 27. Aqui o contexto de Atos 9 é o seguinte. A igreja estava começando a crescer. E ela tinha um perseguidor exímio. Se você ler o contexto de Atos capítulo 9, você vai ver que Saulo, que futuramente se torna Paulo, foi um dos maiores perseguidores da igreja no primeiro século. Ele pedia cartas de autorização para perseguir os cristãos. Que no começo, se você examinar, versículo 2 do capítulo 9, nós éramos conhecidos como o caminho. Nós não éramos cristãos ainda, éramos conhecidos como o caminho. Então aqui em Atos capítulo 9, versículo 26 e 27, que eu vou ler agora, quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé levou os apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara. E como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Ou seja, Barnabé foi um grande amigo de Saulo. No início, como diz no texto, no versículo 26, os irmãos estavam com medo, os apóstolos estavam com medo de Paulo, por ele ter feito uma grande perseguição. Ele, inclusive, mandou matar Estevão à pedrada, porque Estevão estava pregando o evangelho falando de Cristo Jesus. Para você ver o tamanho da loucura que era no primeiro século. Hoje, podemos estar aqui frente a frente, conversando do evangelho, falando da palavra do Senhor, aprendendo diretamente da fonte quem é Cristo Jesus, e muitas das vezes ficamos com preguiça de assistir um vídeo que seja com 30, 40, 50 minutos de aula, mas não perdemos tempo vendo a vida da digital influencer Virginia. Queremos saber tudo o que está acontecendo com ela. Mas, na verdade, o verdadeiro digital influencer de nossas vidas é Cristo Jesus. É dele que você precisa buscar saber, ter conhecimento. É ele que vai te ajudar a sair das armadilhas da sua vida. Das armadilhas que nós mesmos nos colocamos. Digital influencer nenhum tem o poder de te salvar. Mas Cristo Jesus sim. E aqui, Paulo, nesse contexto, que era Saulo ainda, ele estava precisando da ajuda de um amigo. E Barnabé se coloca como esse amigo, versículo 27. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara. E como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Ou seja, Paulo, ele não somente se converteu a Cristo Jesus de perseguidor
passou a ser perseguido, não só se converteu e passou a ser perseguido, como também pregou corajosamente o Evangelho. Cristo Jesus é o nosso melhor amigo. E ele precisa da nossa voz para ajudar a disseminar o Evangelho, a espalhar, a levar o Evangelho. Quando eu e você nos colocamos à disposição de Cristo Jesus para fazer a sua vontade, nos tornamos cristãos fiéis e discípulos. Existe uma diferença entre membro e discípulo. Você sabe qual é? Membro é aquela pessoa que pega, só vai à igreja aos domingos, senta, assiste o culto, vai embora. Agora, o discípulo não. O discípulo, ele é imitador do seu Senhor. Ele é imitador do seu mestre. Cristo Jesus, em qualquer lugar que ele estava, ele se colocava à disposição dos seus fiéis, dos seus seguidores. A gente vê um exemplo claro na multiplicação dos pães e dos peixes. Os apóstolos viraram para Jesus e disse para eles: Mestre, mande que essa multidão vá embora, porque tem só os pães e os peixinhos aqui para eles comerem, não vai dar para todo mundo. Aqui tem mais de 5.000 pessoas. E Jesus vira para eles e faz um milagre. Levanta suas mãos para o céu, ora a Deus e solicita um milagre. E o milagre é feito. O milagre é feito de tal forma que Jesus multiplica os pães, multiplica os peixes, todo mundo come, se farta e ainda sobra 12 cestos de pães e peixes. Jesus, aonde passava, ele servia a multidão. Ele diz para Tiago e João: aquele que quiser ser maior no reino, que seja o primeiro a servir. Então, o discípulo, ele vai servir o seu mestre. Servir o seu mestre não é chegar e ir para o céu e servir a Deus com uma bandeja. Não, é simplesmente servir o seu irmão. Servir aquela pessoa que está do seu lado, que está necessitando da sua ajuda. Se é fazer um jantar, se é fazer um bazar, se é fazer um encontro, que seja, mas sirva. Esteja sempre pronto, alegre e disposto a fazer a vontade de Deus. Mas eu não sei o que fazer, não sei como servir. Eu, dentro da congregação, eu me meto em tudo quanto é ministério. Sempre me coloco em várias situações, porque eu preciso saber qual é o meu ministério. E quando eu vou e faço um pouquinho de EBD, faço um pouquinho de escola dominical para as crianças, faço um pouquinho de encontro de casais, faço um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e ali eu vou sendo moldada e modelada para fazer a vontade do Senhor através da minha vida. Então, Paulo aqui, quando ele já estava num certo auge de conhecimento entre os irmãos, para você ver qual era a fama dele era uma fama ruim, de um perseguidor muito forte. Os apóstolos não queriam nem chegar perto dele, porque tinham medo de serem mortos, de serem pegos, aprisionados ou até mesmo mortos. Então Barnabé foi seu grande amigo e o ajudou em tudo o que ele precisava. Vamos lá para Tiago. Tiago, o capítulo é o 5, o versículo é o 16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aqui, Tiago está nos orientando. Orem uns pelos outros. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando estamos unidos e confessamos nossos pecados, as nossas tentações para o outro, para o nosso irmão em Cristo, para o nosso amigo em Cristo, ou até mesmo para a nossa liderança, quando confessamos, ele não tem que nos julgar.
ele tem que fazer como Tiago fala aqui no seu contexto. Devemos orar uns pelos outros para sermos curados. Este é o ponto focal. Esse é o nosso fundamento da nossa fé e da nossa ajuda uns para com os outros. Devemos nos colocar em oração quando o nosso irmão chega para a gente e fala: estou sendo tentado, me ajude. Eu estou em pecado, me ajude. Nosso cuidado é e sempre será em ajudar o nosso irmão, em ajudar ele em oração, em ajudar ele em talvez montar estratégias para vocês dois juntos ajudá-lo a sair do pecado ao qual ele se colocou e não olhar com olhos altivos. Pecador, vai lá. Jesus, quando via alguém em pecado, Jesus ele não condenava. Jesus ele amava e perdoava os seus pecados. E perdoando os pecados, Jesus dizia: vá e não peques mais. Jesus é o nosso maior amigo e o nosso maior exemplo de cura, milagres e vencer as tentações. Quando aprendemos que necessitamos uns dos outros, entendemos qual foi o real motivo de Jesus dizer: amem-se uns aos outros. Entendemos o real motivo quando Jesus nos diz para amarmos uns aos outros. Jesus nos diz para amarmos porque ele sabe que se deixar, um destrói o outro. Porque somos seres humanos e como seres humanos somos ruins por natureza. Lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 7, Deus reclama com Caim a respeito da vida do seu irmão Abel. Vamos lá ler? Eu gosto muito dessa passagem porque ela fala muito ao meu coração. Ela fala muito ao meu coração a respeito de quê? Para termos cuidado, porque o pecado, ele pode nos sequestrar a qualquer momento. Ele pode nos derrubar a qualquer momento. Caim mata Abel e Deus pergunta a Caim o seguinte: o Senhor disse a Caim, versículo 6, por que você está furioso? Por que se transfigurou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas, se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo. Mas você deve dominá-lo. O pecado, ele bate em nossa porta a todo momento. As tentações batem a todo momento. Elas vêm a todo momento para nos derrubar, para nos fazer cair. Mas se tivermos uns aos outros e ajudarmos uns aos outros, o pecado não tem força. Porque juntos vamos dominá-lo e assim vencê-lo. Vamos lá em Gálatas. Gálatas, o capítulo é o 6, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera coisa alguma, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Em poucas palavras, Paulo está dizendo o seguinte: devemos cuidar uns dos outros, para que não caiamos. Eu cuido do seu pecado e você cuida do meu. E assim, juntos, podemos nos tornar cada vez mais espirituais. Aprendendo diretamente de quem pode nos ajudar, que são as Escrituras Sagradas. Se alguém for te aconselhar, que te aconselhe usando as sábias Escrituras. Porque é através dela que vamos ter a correção para os nossos pecados
e termos uma vida diferenciada. Paulo, quando fala aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 1 e 2, ele está falando para crentes, pessoas que são convertidas. Por isso que ele fala, irmãos, ele está tratando como membros do mesmo corpo. Irmãos, se alguém for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Não adianta eu brigar, eu humilhar, eu rir da cara da pessoa, eu debochar. Devemos nos colocar no nosso lugar de espirituais e ajudar uns aos outros. Eu preciso da sua ajuda e você precisa da minha também. E juntos nós vamos ser levados aos céus, juntos com Deus, juntos com Cristo Jesus. Então, levem os fardos pesados uns dos outros. Eu levo o seu fardo e você leva o meu. E juntos em oração e súplicas levamos a Deus os nossos pedidos. Vamos lá para Hebreus? Hebreus 10, versículo 24 e 25. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajarmos uns aos outros, ainda mais vocês. Veem que se aproxima o dia. Aqui, em Hebreus, o autor está dizendo que devemos permanecer congregando, devemos permanecer unidos, porque se aproxima o dia que Jesus vai voltar. E se aproximando o dia, qual igreja que Jesus vai levar? Qual é a igreja que você tem sido? Qual é a igreja que você tem se colocado e feito parte e sendo a igreja? Não é simplesmente ir à igreja. Ir à igreja até o diabo pode ir. Até ele entra e vai lá e faz a bagunça dele para poder tirar um bocado da igreja. Desviar. Mas qual a igreja você tem sido? Qual é a igreja que você tem se alicerçado? Busque a igreja mais próxima da sua Bíblia, aonde o evangelho é pregado genuinamente. Busque, porque o reino já foi estabelecido, como eu disse em aulas anteriores. O reino já foi estabelecido. Nós já fazemos parte do reino. Mas o rei, ele vai voltar para nos buscar. Ele foi preparar a morada para mim e para você, como ele mesmo diz. Na casa do meu pai há muitas moradas, ao qual eu vou preparar. Jesus preparou a casa para nós morarmos e vivermos com ele. Precisamos nos colocar posicionados para o reino, em prol do reino. E para isso precisamos uns dos outros. Para vencermos as tentações, resistirmos ao pecado e assim irmos de arrasta para cima, diretamente para o céu. Muitos dizem que para tudo tem jeito na vida, só não tem jeito para a morte. Mas eu te digo, até para a morte tem jeito. Cristo Jesus. Ele te oferece um caminho, que é Ele. Ele nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, pelo próprio Cristo Jesus. Entregue-se a Ele. Busque estudar as Escrituras Sagradas. Busque aprender da fonte, que é a palavra de Deus. E assim, vamos todos nós, eu e você, de arrasta para cima.
Já falei que eu vou precisar de uns anjos maromba para poder me retirar daqui desse mundo, né? Que aqui o tempo do Espírito Santo tá grande. Mas Jesus já preparou lá um exército lá para poder buscar nós aqui, para nos buscar, e assim os anjos maromba para levar a gente que está acima do peso. Brincadeiras à parte, gente. Cristo Jesus está voltando. Una-se à sua congregação e estejam juntos, orando e buscando estratégias, meios para juntos vencerem a tentação e assim juntos aprenderem a se amar. Porque foi para isso que Jesus nos ordenou. Amem-se uns aos outros. Amar uns aos outros é ajudar, fazer a boa obra, orar e juntos irmos para o céu, encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós estamos buscando aqui nesse mundo. Estamos buscando estar com Jesus. Então mantenha-se firme, continue em oração, continue congregando e continue firme, porque o Senhor Jesus, Ele tem o melhor para nossas vidas. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, por nos mostrar que precisamos uns dos outros para vencer as tentações e esse mundo mal. Pai, nos fortaleça. Coloque pessoas no nosso caminho que vai nos ajudar de fato, orando, nos apontando nossos pecados, nossos erros, mas principalmente, Pai, nos ajudando a permanecermos firmes na Tua palavra, firmes na Tua justiça, firmes no Teu amor. Muito obrigada, Pai, por cada irmão que o Senhor colocou no meu caminho para me ajudar, me auxiliar e me orientar, Pai. Agradeço pela vida de cada um deles e oro, Pai, que o Senhor fortaleça, ajude-os, que o Senhor esteja com eles em cada local onde eles estiverem, que o Senhor, o seu nome seja exaltado e visto através desses irmãos, Pai. Muito obrigada, Senhor, por este dia. Toma esse dia nas tuas mãos, ajuda-nos em nossas necessidades, nossos medos, nossas tentações. Que o Senhor esteja sempre firmado e fixo em nossas vidas, Pai. Muito obrigada. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.